O surgimento da internet e da tecnologia que dá suporte a ela foi um marco nos estudos em comunicação e também na história da humanidade. A internet facilitou vários processos da vida humana, ao ponto de hoje ser utilizada em quase todas as situações cotidianas, no lazer, para realizar transações bancárias, estudar e trabalhar e até mesmo como suporte para a política. No entanto, a internet também tem seus pontos negativos. Vários são os males que ela introduziu ou potencializou, como o cyberbullying e as fake news. Entre esses males, trataremos hoje de astroturfing, a partir da dissertação de mestrado do agora doutor Daniel Reis Silva. A dissertação dele é intitulada O astroturfing como um processo comunicativo, a manifestação de um público simulado, a mobilização de públicos e as lógicas de influência na opinião pública. Antes de tratar propriamente de como Daniel baliza esse fenômeno em seu texto, é interessante introduzir essa prática. Astroturfing acontece quando uma empresa de comunicação, marca ou agente político omitem a autoria de uma mensagem para fazerem parecer que há um grupo de pessoas apoiando ou desaprovando algo, quando na verdade não há. É oportuno frisar que esse grupo de pessoas é simulado, mas pode se tornar legítimo ao passo em que pessoas reais são alcançadas por essa fraude e se tornam ativistas desse movimento. Essa prática ganha esse nome na década de 1980, com o caso relatado pelo ex-senador americano Lloyd Bentsen, mas existem vários casos reais e ficcionais anteriores tratando desse mesmo fenômeno. No caso mencionado do ex-senador, a fraude do astroturfing acontecia por meio do envio de cartas endereçadas a ele, mas esse método não é essencial para que o fenômeno aconteça. Há casos como as manifestações de rua das Tochas da Liberdade na década de 1920. Eu Sou da Lapa, que contou com várias ações de marketing online e offline para mobilizar a população carioca, a utilização de páginas de memes do Facebook, como no caso da página Dilma Bolada, e também casos em que se criam websites para desacreditar seus adversários, como aconteceu com a Walmart. Os métodos variam e se tornam cada vez mais diversos no século XXI com o aparato da internet. De modo geral, grande parte dos textos acadêmicos que tratam desse fenômeno adotam uma perspectiva descritiva, linear e funcionalista, se ocupando de descrever os eventos em que houve astroturfing e inferindo os resultados que esses eventos tiveram. Para Daniel, ainda que essa perspectiva majoritária seja relevante para os estudos dessa prática, ela não basta para explicar alguma das ambiguidades próprias desse fenômeno. Nesse caso, a dissertação do autor ganha relevância por superar essa perspectiva e propor novos pontos de partida. A dissertação do agora doutor Daniel Reis Silva recua e busca tratar da opinião pública a partir de autores como Jack Zelu, Edward Bernays e Erving Goffman, antes de se ocupar da tática de astroturfing propriamente. Os conceitos-chave que Daniel usa para balizar o seu estudo de astroturfing são os quadros de sentido e os footings. Para o autor, a tática de astroturfing se aproveita dos quadros de sentidos já existentes sobre alguma questão e busca com isso deslocar os indagamentos que seriam feitos na análise desses quadros de sentido para propor uma interpretação culturalmente congruente sobre aquela manifestação simulada. A dissertação do autor ajuda a entender que não basta uma manifestação simulada do astroturfing existir para ser efetiva. É preciso que haja, entre outras coisas, alguma coerência com os quadros de sentido já existentes para que essa manifestação simulada consiga enganar. De modo geral, o texto de Daniel ajuda a superar a perspectiva descritiva, linear e funcionalista existente, indicando outros modos para se estudar astroturfing.